O assunto hoje é metabolismo. Se você acha que tem um metabolismo lento, quer entender mais sobre como seu corpo gasta energia e como isso pode impactar no seu peso, fique ligado nesse vídeo. Eu sou Luciana Haddad, médica livre-docente em gastroenterologia pela USP. Olá, eu sou a Débora, sou médica do esporte com pós-graduação em nutrologia, sou líder da equipe médica da Elite e hoje eu vou conversar aqui com a Lu sobre o metabolismo e gasto energético. Bom, não sei se todo mundo em casa sabe o que é metabolismo e gasto energético, então acho que primeiro a gente tem que conceituar esses temas, né, Débora? Conta pra turma. Então, o metabolismo o que é? O metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo e que produzem energia. Então, para manter as nossas funções vitais, então manter a respiração, manter nossa circulação, a gente precisa produzir energia e isso a gente chama de metabolismo. O metabolismo, né, o gasto energético da gente é composto por várias variáveis. Então, existe essa taxa metabólica basal, que seria essa taxa que é a quantidade de energia que a gente precisa para simplesmente manter essas funções fundamentais. Existe um outro componente do nosso metabolismo que é composto justamente pela energia que a gente gasta para digerir o alimento, metabolizar esse alimento e absorver esse alimento. E existem outros componentes que são relacionados à nossa atividade física e o exercício físico. Eu acho bem interessante pensar que o metabolismo basal é se você passar o dia inteiro deitadinho, ainda assim está consumindo bastante energia, né? Para os seus órgãos funcionarem da maneira mais adequada. E os outros dois componentes são mais relativos, principalmente o gasto energético com a atividade física, que não é só do exercício físico, né? Mas a atividade motora por si só, né? Qualquer deslocamento, qualquer coisa que a gente se movimente ao longo do dia. Então não é só exercício físico, mas também qualquer mobilidade. Agora, o nosso metabolismo muda ao longo da nossa vida, né, Débora? Isso é algo que a gente costuma ouvir muito. Depois dos 40, meu metabolismo ficou mais lento, ou depois dos 30. Isso acontece de fato? Acontece, mas não exatamente como as pessoas esperam ou até querem justificar certas coisas de acordo com isso. Existem realmente alterações, né, dessa velocidade do metabolismo que vão ocorrer ao longo da vida de um indivíduo. Então a gente sabe que ali na primeira infância realmente o gasto energético é muito maior, né, chega a ser 50% maior do que o gasto energético de um adulto. Chegando ali perto da puberdade, esse gasto energético ainda é alto e ali por volta dos 20 anos ele meio que se estabiliza, tá? E essa estabilidade, ela vai permanecer até por volta dos 60 anos, onde a gente identifica uma nova queda do metabolismo. Então, a gente sabe que tem realmente essa alteração nesses dois extremos da vida. Mas ao longo dessa fase que a gente fala que é a fase, né, do homem, da mulher adulta, o metabolismo meio que permanece ali constante. Eu vi um estudo super interessante da Nature do ano passado, né, que foi o maior estudo que já avaliou pessoas do mundo todo, então são mais de 20 países, eles avaliaram mais de 6 mil pessoas e fizeram as medidas das taxas metabólicas, e esse foi um dado bem relevante do estudo, mostrar que dos 20 aos 60 praticamente não houve alteração. Ou seja, quando a gente fala que está com metabolismo lento após os 30, na verdade não é uma justificativa, né? Tem outros fatores que a gente vai comentar daqui a pouquinho que influenciam no metabolismo. Agora a genética importa, né? Sim. Esse é um ponto bem interessante que tem sido estudado assim, ao longo das últimas décadas e muita gente também associa, né? Eu realmente tenho um metabolismo mais lento porque isso é genético e tudo mais. É importante identificar que realmente, né, existem pessoas que vão gastar mais energia e pessoas que vão gastar menos energia. E a gente sabe que essa variação entre as pessoas chega em torno até de 20%, esse gasto energético. Mas isso não necessariamente está relacionado a uma mudança de peso e composição corporal. Então pode ser até uma característica da pessoa gastar mais energia, mas isso não necessariamente vai predizer se aquela pessoa vai ter um peso maior do que a outra ou uma composição corporal diferente da outra. Tá? Uma outra coisa interessante, né, um outro dado interessante é a diferenciação entre alguns tipos de genes que estão relacionados a um organismo mais poupador de energia e um organismo mais gastador de energia. E isso é uma coisa bem interessante. Então tem pessoas que durante algum período de restrição, passando por algum período de restrição, o organismo responde fazendo uma redução dessa taxa metabólica basal. Enquanto essas pessoas a gente chama que são as pessoas poupadoras de energia.
enquanto outras, quando elas são submetidas a esse período de restrição, não tem essa alteração tão grande do metabolismo, e quando elas são submetidas, por exemplo, a uma dieta com mais calorias do que elas gastam, elas também se regulam para aumentar esse gasto energético, ou seja, né, essa variação ocorre de forma com que elas mantenham aquele peso. É aí que entra aquela história que a gente fala, né, de quem é magro de ruim e quem tem muita dificuldade, porque a pessoa que é essa pessoa que o corpo quer armazenar energia, ela vai ter sempre mais dificuldade, não só de perder peso, mas principalmente de manter o peso perdido. Porque à medida que ela reduz a ingesta calórica, o metabolismo basal dela diminui. Exatamente. E isso é um dos desafios, né? E esse é o tipo da coisa que, assim, não existe um teste genético exatamente que vai dizer qual que é o gene que te condiciona a ter um metabolismo mais gastador ou mais poupador. Para isso, a gente precisa entender toda a história de vida de uma pessoa, né? Ver como foi a resposta dela a diferentes intervenções ao longo da vida, coletar esses dados e analisar para ver qual que é a melhor estratégia. Então, muitas vezes a gente pensa, olha, uma pessoa precisa emagrecer, então vamos fazer uma restrição para ela? Não necessariamente pode ser uma restrição tão grande por um período longo, porque isso pode estar contribuindo até para a perpetuação desse peso mais alto. Então é importante avaliar o histórico da pessoa e às vezes até testar um pouquinho, né, modelos diferentes para características individuais. Isso é muito importante, né? E é o que justifica porque as coisas não funcionam da mesma forma para todo mundo. Porque as pessoas têm diferenças até genéticas que levam a respostas diferentes a diferentes modelos, por exemplo, de dieta, etc. Agora, tem uma coisa que eu imagino que funciona para quase todo mundo, que é a atividade física. Porque quando a gente pega, né, o metabolismo, é um componente que pode ser pequenininho, como pode ser bastante amplificado. E a atividade física, acho que entra dois cenários. Acho que do consumo diário mesmo, que aumenta por si só, e do ganho de massa magra, que é um dos componentes que leva, né, a um aumento do metabolismo basal. Então, o fato de você ter uma porcentagem maior de massa magra, de músculo, leva a um aumento do metabolismo basal. Então, é um dos poucos fatores que, de fato, modificam o metabolismo basal. Então, uma pessoa mais forte vai gastar energia mesmo quando ela está parada, porque o músculo consome mais energia que a gordura. Então, é uma estratégia que funciona, né? Exatamente. E é bem interessante falar isso, porque as pessoas, elas têm, às vezes, a ideia de que para perder peso, elas precisam fazer atividade física. E o que vem na cabeça primeiro é que elas precisam fazer uma atividade física aeróbica, ou seja, fazer uma caminhada, fazer uma corrida, fazer uma bicicleta. E sim, é super importante, né, para perda de peso e principalmente para a manutenção do peso perdido. Então é fundamental a gente ter essa estratégia de gasto energético vindo dessa atividade aeróbica, mas justamente é isso que você falou. Sempre a gente ajusta o gasto energético da gente com relação à quantidade de massa magra que a gente tem. Então uma pessoa que tem mais massa muscular, ela naturalmente vai ter um gasto energético maior. E por isso, e para ter essa massa magra, a gente precisa sempre adicionar, né, a esse processo exercícios resistidos mesmo. Essa é uma estratégia que funciona. Agora, tem algumas estratégias que ajudam a não ter uma redução do metabolismo? O que vocês utilizam na LIT como estratégia nesse sentido? Bom, na LIT a gente se preocupa muito, o primeiro pilar da gente é conhecer o indivíduo, né? Então, como a gente já estava conversando, é fundamental conhecer a história de vida de cada pessoa e a gente precisa entender individualmente como cada pessoa responde a esses padrões. Então, a gente sabe que para perder peso ou para ganhar massa muscular, existe na literatura algumas diretrizes, mas não necessariamente aquilo funciona de maneira individual da mesma forma, né, de um com o outro e da melhor forma possível. Então, a nossa estratégia é sempre testar, né, diferentes estratégias para que a gente obtenha o melhor resultado dentro de cada indivíduo. E a gente precisa entender se essas estratégias elas estão indo a favor ou contra o metabolismo dessa pessoa. Então, como a gente tinha falado, não adianta a gente, por exemplo, entrar dentro de um planejamento alimentar extremamente restritivo numa pessoa que já tem, por exemplo, uma baixa massa muscular, um alto percentual de gordura e que qualquer intervenção pode baixar demais essa taxa metabólica basal. Então, a gente precisa muitas vezes entrar ali com um planejamento não tão hipocalórico, por exemplo. Ao contrário de uma pessoa, às vezes, que tem uma massa muscular maior, em que a gente vai tentar otimizar esse metabolismo dela, fazer com que justamente essa massa muscular haja a favor dela. Então, o primeiro ponto que a gente tem
tem que evitar são restrições acentuadas e por longo período de tempo, porque isso, para a maioria das pessoas que tem algum problema com peso, pode acarretar em redução da taxa metabólica basal e aí a gente pode estar piorando o quadro dela em vez de melhorar. Agora, uma questão que eu acho que as pessoas têm bastante dúvida, que é em relação à composição alimentar, em relação a macronutriente. Isso impacta no metabolismo? Eu acho que é algo que hoje em dia tem sido muito falado. E é o que vocês observam? Sim, acho que um dos pilares, né, dos planejamentos alimentares que são bem sucedidos justamente em manter o nosso metabolismo bastante ativo é o alto consumo de proteínas, né? Dentro ali do limite estabelecido na literatura, a gente precisa priorizar esse consumo, tá? Isso porque, quando eu falei lá no começo, um dos componentes do nosso gasto energético é justamente esse efeito térmico, né, dos alimentos, o quanto a gente gasta de energia para digerir esse alimento. E a proteína é um desses alimentos que aumenta justamente esse gasto energético. Da mesma forma, a proteína vai ser o macronutriente que vai estar mais relacionado à manutenção da massa magra. A gente atingindo aquele aporte proteico adequado, a gente garante com que a pessoa tenha uma perda de peso de maneira sustentável e de maneira saudável, sem baixar esse metabolismo, essa taxa metabólica basal. Então, esse é um dos princípios fundamentais, garantir esse aporte proteico adequado. Acho que isso é bem interessante, inclusive durante as refeições, né, a ordem dos alimentos, para que você priorize os alimentos que já vão garantir uma taxa metabólica um pouquinho superior. Então isso é algo que eu percebo que faz bastante diferença, e o consumo total ao longo do dia, né? Então tanto nas refeições quanto a totalidade. Então não usar também proteína só numa refeição e nas outras refeições a alimentação sem proteína também vai ser ruim, porque você perde esse efeito da proteína que aumenta o gasto energético durante a digestão. Então, por isso ela melhora quando associada aos demais macronutrientes, né? Isso é bem legal porque, por exemplo, um dos pilares que a gente sempre enfatiza e que a literatura mostra que pessoas que tomam um café da manhã, e principalmente um café da manhã que tem essa quantidade de proteína adequada, elas melhoram esse metabolismo ao longo do dia todo. Então, é muito comum as pessoas falarem, eu não tenho fome pela manhã e pulam o café da manhã. Então, elas passam ao longo do dia, elas não constroem essa saciedade ao longo do dia através da proteína e muitas vezes vão ter esse efeito rebote no final do dia com excesso de fome, né? Então, é super importante realmente fracionar essa proteína ao longo do dia. E outro ponto importante é que a gente não consegue absorver muita proteína numa única refeição. Então, a gente precisa fracionar para que a gente aproveite qualquer janela de oportunidade do consumo dessa proteína para absorção dessa proteína. E a gente sabe que essa janela é mais ou menos em torno de 3 a 4 horas. Então, né, quando a gente precisa garantir esse aporte proteico, o ideal é que a gente aproveite cada uma dessas janelas. O metabolismo é super importante e faz parte, né, da nossa vivência, mas são vários detalhes e aspectos que podem parecer, de certa forma, complicados de serem colocados em prática, né? A quantidade real de quanto você deve restringir a alimentação, os momentos, a forma como que você insere a atividade física nesse contexto. Por isso eu acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade, né, Débora? Isso, é por isso que a Alit está aqui, né, para te ajudar justamente nessa experiência, para que você se conheça cada vez mais e a gente vai estar te guiando ao longo desse momento todo, né? Então a gente vai conseguir, com acompanhamento médico, acompanhamento nutricional e acompanhamento comportamental, entender como o seu organismo funciona e elaborar a melhor estratégia individualmente para você, né? Não de uma forma geral, mas sim totalmente personalizada.